Boa noite, a paz do Senhor, família Marca da Promessa. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo possa adentrar sobre o teu lar. Eu peço licença para entrar na sua casa, levando a presença do Todo-Poderoso Deus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. E hoje eu trago uma mensagem do trono dele para a tua vida. Uma mensagem de Deus que vai te libertar e vai te socorrer nesse dia. Hoje a mensagem é de socorro, para nos socorrer a nossa alma. E há poucos minutos agora, quando Deus me quebrantava com essa mensagem, algo me aconteceu. Eu fui batizada pelo Espírito através dessa palavra. Eu me derramava com o toque de Deus na minha vida. O Espírito Santo se revelou através dessa mensagem. Então, pega essa mensagem para a tua vida. Sem delongas, espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado. Espero que vocês tenham passado bem. Todo mundo esteve com as suas famílias. Eu creio que nós já estamos aí para iniciar mais um mês. Amanhã nós estamos iniciando, né? Mais um mês. E eu creio que será um mês de muita bênção sobre as nossas vidas. Eu peço desculpa para você que hoje eu não pude dar início na campanha em cima do monte, mas eu creio que amanhã vai dar tudo certo, porque hoje eu tive que trabalhar, porque Jesus me mandou cliente e a glória é dele. Amém? Então coloca a mão sobre o teu coração e vamos orar, começando com o Pai Nosso. Amém? Pai nosso que estais no céu, eu santifico o teu santo nome. Venha a nós o teu vosso reino, seja feita assim a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, quem tenha nos ofendido, mas não nos deixeis cair em erro nem tentação, mas nos livra, Pai, de todo mal, para o teu reino, para toda a glória. Eu te glorifico, eu te exalto para todo sempre. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos vocês que aí estamos conosco. Amém. Sem delongas, pega a sua Bíblia em Lucas 7, vamos para a palavra 7, 11 até o versículo 17, amém? Amém ou não amém? Pega seu copo com água, sua peça de roupa, carteira de trabalho, travesseiro, para que nós possamos orar nesse exato momento. Depois da palavra nós vamos orar e pedir para que Deus venha fazer um grande milagre, amém? Quero que você empreste bem os teus ouvidos e abra bem o teu coração para a mensagem que Deus nos entrega nesse dia. O filho da viúva de Naim. Aconteceu há pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam do fundo do filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia o grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe e de todos que apoderou e temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra concursiviza. Amém, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, amém? O que Deus nos diz através dessa mensagem? Meditando nessa mensagem, essa mulher já era viúva e ela só tinha um filho. Ela era viúva, ela só tinha um único filho na vida dela. Ela já levava sobre ela uma carga que era não ter um marido. Naquela época, as mulheres dependiam muito dos seus maridos. Elas eram aquelas, né, que precisava de alguém para cuidar delas. Por quê? Naquela época, as mulheres não tinham voz,
as mulheres não tinham muito direito sobre nada. As mulheres falavam, ninguém a escutava, mas escutava aquele que cuidava delas. Então ela perdeu esse direito. Aí ficou o filho homem, porque quando vinha uma filha mulher, ela também tinha que ter um homem para elas dependerem dele. Amém? Pega bem a mensagem da revelação está chegando. E aí, aquela mulher tinha perdido o marido e o único filho homem. Mas o que? As mulheres eram dependentes dos seus maridos. E se fosse uma filha mulher, ela não era bem vista mais. A viúva de Naim dependia, ela dependia do filho homem para fazer as coisas para ela, né? E ela encontrava sem chão naquele momento. Naquele momento, aquela mulher encontrava sem chão. Ela estava deslacerada, sem esperança. Como eu e você às vezes nos vemos em uma direção, vemos numa escuridão, sem saída, sem resposta. Às vezes você não tem seu marido, você não tem ninguém para que te ajude, para que esteja junto com você nas provas. Mas o que Deus nos diz? Daquele momento que aconteceu, aquela mulher naquele sofrimento só, Deus olhava para aquela mulher e dizia para ela: não chores, mulher. Por que Deus dizia para ela não chorar? Porque naquela condição eles estavam carregando o caixão da única esperança que ela tinha na vida dela, que era o filho que estava indo para ser sepultado. Mas naquele momento ela já não tinha mais esperança. Mas a revelação de Deus através dessa palavra é que muitas das vezes, eita glória, muitas das vezes nós achamos que estamos precisando de um marido, precisamos do filho, precisamos daquele amigo, daquele colega, daquela igreja, daquele pastor, daquela obreira, daquela intercessora, daquelas pessoas. Muitas vezes nós olhamos e achamos que precisamos daquelas pessoas, mas a única coisa, você pode achar que precisa do médico para achar a sua cura. Você precisa? Não. A sua vida, a sua saúde depende da mão de Deus para mudar a situação. Essa mensagem de Deus, porque Deus nos diz: homem, você precisa depender de mim. É assim que ele diz, que nós precisamos depender dele. Como ela precisava do marido e ela não tinha, ela precisava do filho e estava indo para sepultar o filho dela. E aí Deus nos diz que nós devemos depender dele. Porque quando nós dependemos dele e não do amigo, não dependemos do patrão, mas dependemos de Deus, muitas das vezes Deus muda a situação aos nossos olhos, como aquela mulher que ia sepultar o filho, mas Deus teve de compaixão, teve de misericórdia naquele momento. Deus teve de misericórdia para com ela, pela situação que ela estava vivendo, porque ela achou que ela precisava de tudo, mas ela precisava não. A dependência dela estava em Deus e não no filho, porque Deus foi aquele que olhou para aquele menino, abrindo aquele caixão e dizendo para que ele se levantasse. É como se aquela criança, aquele rapaz, aquele homem estivesse dormindo como Lázaro. Então, o que Deus nos chama a nossa atenção, para de você ficar olhando que você precisa do ex-marido, do ex-namorado, da sua filha, você precisa do seu patrão, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquela bolsa, você precisa daquele óculos de marca, você precisa do restaurante. Você está sem nós aqui na terra, estão sempre achando que precisamos de tudo, mas a dependência de nós tem que estar em Cristo Jesus. O que Ele nos revela nessa noite, que você pode precisar de qualquer pessoa, mas a dependência sua tem que estar em Jesus Cristo de Nazaré.
Por quê? Porque aquela mulher ia ficar sozinha, sem ninguém. Mas Deus teve de compaixão. Quantas vezes Deus teve de compaixão da sua história, do seu sofrimento, da sua prova, da sua luta? Quantas vezes eu não tinha um sapato, mas eu achava que eu precisava que alguém me abençoasse? Quantas vezes eu não tinha nada sobre o meu armário e eu achava, por que aquela pessoa que tinha tanto não poderia me abençoar? E aí Deus me chamou a atenção, que eu chorei na presença do Pai, porque Ele mostrou para mim que eu preciso depender dEle. Há quase uma semana o meu comércio esteve fechado, porque não tinha clientes. Mas eu orei e disse: Deus, eu quero depender do Senhor. Eu não quero depender daquela pessoa que eu estou intercedendo. Eu não quero depender daquela minha amiga para me abençoar. Eu quero depender do Senhor. E aí Ele me trouxe essa mensagem, me respondendo. Ontem eu tive um particular com Deus. Não sei se você já teve um particular com Deus. Eu tive um particular muito profundo, pedindo para Deus olhar mais para mim, aparência, olhar mais para mim. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas que têm tantas coisas, e aí a gente olha para ela e imagina que ela poderia abrir a mão para te abençoar num dia de beleza, num dia te levando para um dentista, num dia para te levar ao shopping, num dia para uma viagem, para um passeio. Mas Deus me chamou a atenção dizendo: filha, dependa só de mim. Porque se você depende do teu amigo, ele joga na tua cara. Eita glória! Ele falou no meu coração, para que eu não pedisse mais, que elas olhassem mais pela condição das pessoas que vivem junto, perto de mim. Mas que eu olhasse que a dependência de todas as bênçãos é dele para chegar na minha vida. Quantas vezes eu estou trazendo testemunho para você. E por que eu trago testemunho para você? Porque eu lavo bem os meus ouvidos para escutar a voz do Espírito de Deus falando no meu coração. E Ele me fez refletir. Agora eu olho no meu closet. Quem imaginou? Eu imaginava, olhando em revista, que um dia eu teria um closet para guardar os meus sapatos. Mas que sapato? Se eu tinha só uma conga e um chinelo para repartir com as minhas outras irmãs. Eu não tinha bolsa de escola. Mas hoje as minhas filhas, na dependência de Deus, ela tem a bolsa para ir para a escola. Ela tem tênis para ir para a escola. Quantas das vezes tive que repartir o meu sapato, dividir as minhas roupas, as minhas peças íntimas. Mas eu entendi o que Deus está pedindo e chamando a nossa atenção. Você não precisa do seu marido. Você precisa depender de Deus. Quando você entender que você é dependente do Espírito de Deus, tudo fica com outra visão. Ele me mostrou, porque o amor dele é incondicional para conosco. Quando ele tinha me prometido que esse ano iria me trazer um carro novo, eu não dependi dos homens, eu dependi dele, porque ele me prometeu. E ele me colocou a paz do Espírito dele no meu coração. E o que ele fez? Alguém lembrar de mim e me oferecer as condições que era propícia para mim. Porque a minha dependência vinha dele. O meu primeiro carro, eu não tinha uma moeda. E eu comprei aquele carro porque a minha dependência... Aquela manhã ele me disse: põe a sua melhor peça de roupa, coloca o seu melhor sapato, porque eu te darei. E aí, eu não precisei do meu marido para ir comigo, mas eu levei a presença de Deus comigo. Então eu quero que você sinta a mensagem revelada do céu para nossas vidas nesse dia de hoje.
Eu me lembro das coisas do passado que Deus fez, por eu depender dele. Às vezes as pessoas, como José, ele foi vendido pelos seus irmãos e acharam que ele estava sendo vendido para uma humilhação, para ser escravo, para ser qualquer um. É como outras pessoas que nos vendem, caluniando, fazendo fofoca, inventando mentiras, falsas acusações. Mas isso para Deus não é nada, porque quando nós dependemos dele, é um impulso para chegar mais rápido no propósito de Deus para a nossa vida. Eita glória! Um dia eu estava dentro da casa de Deus, num dia de uma santa ceia, e o pastor usou o templo da casa de Deus, porque a igreja é de Deus e não do homem da terra. E lá de cima ele jogou uma palavra lançada para o meu coração. E naquele momento, num dia de uma ceia, numa santa ceia, num domingo sagrado, eu olhei aquela humilhação, aquela palavra lançada para o meu coração. Eu via Jesus na cruz derramando todo o sangue por mim. E ele dizia: se cala como eu me calei por você. Eita glória! E naquele momento eu agradeci, porque quando eu saí dali, Deus já tinha um propósito na minha vida. Então às vezes a dor que nos fazem sobre a nossa história é apenas um trampolim para chegar no propósito que Deus decretou, porque a minha vida e a tua vida é dependência de Deus. O propósito de dor, muitas das vezes, é o trampolim para chegar mais rápido e nós tornarmos aquilo que Ele disse que nós tornaria. Essa foi a história de José. Aqueles que acharam que a túnica era a unção de José, era aquilo que chamou a ofuscar a inveja. Quantas pessoas olham para nós, olha o carro que você tem agora, mas não sabe quantas carroças você empurrou. Eita! Hoje o carro que eu tenho, eu tinha apenas um carrinho de mão que eu empurrava carriola. Mas hoje as pessoas me vê e me acham metida, me acham isso, me acham aquilo. Mas aquela dor de empurrar aquela carriola, passando pelo bar lotado de gente sentada, toda chique, toda bonita. As pessoas zombavam de mim passando. Mas Deus me mostrou hoje, através dessa palavra, que foi apenas um trampolim para que eu chegasse aonde eu cheguei, para mim tomar posse naquilo que Ele me prometeu. Então Ele chama a tua atenção nesse momento para dizer para você e para mim: para de achar que você precisa daquela amiga, que ela não é a sua amiga, ela é uma falsa, mas isso é ela e Deus. Para de achar que você depende só daquele pastor, só daquela missionária, só daquele profeta, porque senão o milagre não chega. Para de ir atrás de profecia, de pessoas que chegam para você e diz para elevar o teu espírito e ele ganhar um presentinho da tua mão. Eita glória! Você vai lá naquele lugar para ver a revelação que o profeta vai falar para você. Aí você vai, mesmo que o ambiente não é propício ao teu espírito sentar ali, você vai lá pensando que o profeta vai chamar e vai te dar o número da Mega Sena. Eita glória! Mas quando nós dependemos de Deus, você não precisa ganhar a Mega Sena, porque Deus faz a quantia daquela mega chegar sobre a tua vida. Será que a Mega Sena tem preço para você ser curada na sua saúde? Será que toda a Mega Sena que um dia você poderia ganhar pagaria a tua cura? Ou a cura de alguém que é dependente de droga? Ou você tem alguém que se prostitui? Ou alguém
que é dependente de medicamentos, será que uma Mega Sena pagaria a cura para alguém? Será que a Mega Sena talvez mudaria o caráter de uma pessoa que sempre roubou as outras pessoas? Ela vai estar sempre sendo aquela pessoa, se ela não estiver na dependência de Deus ou no caminho da glória de Deus. Ela pode ser o maior milionário, mas a corrupção às vezes está aqui, ó, na veia, e só Deus pode tirar essa conexão negativa. Eita glória! Quantas pessoas se achando na dependência da carteira da pessoa, achando a dependência da empresa dele, achando na dependência do diploma, da sabedoria que os livros deu. Mas se Deus estralar os dedos, Ele te tira tudo para te mostrar que nós somos dependentes de Deus e não mais de ninguém nessa terra. Para de achar que se seu marido te largar, você vai morrer, você não vai viver. Se o seu patrão te mandar embora, não vai ter mais outro serviço, porque aquele é incondicional a mudança. Mas quando você depende de Deus, as dores nos impulsam para o propósito que Deus tem escrito para a minha vida e para a tua vida. Então não deixe mais aquilo que o mundo te mostra, que você tem que depender do teu amigo, do teu colega, do teu pastor, do fulano, do Bertano. Você não precisa de ninguém. Você apenas tem que depender de Deus. E as outras coisas vai ser acrescentada na nossa história. A gente aqui nessa existência dependemos apenas de Deus. Eu preciso do padeiro para comer o pão. Mas depender do pão dele, se ele não for trabalhar, Deus irá trazer alguém. Deus irá colocar outro padeiro. Eita glória, para te fornecer o pão. Eita glória. Às vezes você está com esse marido que ele te maltrata, que ele não tem mais nada com você, não te enxerga, mas você acha que precisa dele para se tornar uma pessoa reconhecida. Deus já te reconhece como peça única para Ele. Então deixa Deus mostrar e revelar para você quem são as pessoas que estão no meio da tua história. Porque quantas vezes eu dizia: Deus, eu faço tanto para tantas pessoas. Quando tem festa, ninguém lembra de mim. Quando tem uma reunião, ninguém me convida. Quantas pessoas viajam, Deus, e eu não podendo nem viajar aqui perto. Quantas pessoas com fazenda, com sítios, lugares maravilhosos, Deus. Será que ninguém lembra de mim para me chamar, para me visitar, para mim ir lá conhecer, para mim me sentir viva? Não. Elas chamam as pessoas que têm dinheiro. Sabe por quê? Porque pessoas estão sempre à procura de status. Eita glória, essa doeu. Tem muita pessoa querendo pessoas com status. Escuta a oração do fulano porque tem muito seguidor. Segue o fulano porque ele foi nomeado a pastor, apóstolos, bispos. Aí eu posso escutar a palavra. Mas agora o humilde, escolhido por Deus, que passa a mensagem do jeito que Deus manda, como um sedex, como uma folha xerocada, a você, essa não tem valor. Mas para Deus, Ele sabe que ela depende dele. Então pare de depender. Final de ano está chegando. Muitas pessoas gostariam de ser convidada para uma reunião, gostaria de ser convidada numa confraternização, para uma viagem,
Mas muitos são esquecidos, porque são humildes. Não estão no mesmo patamar do que aquela pessoa. Tem pessoas que acham que tem que viver pro resto da vida num patamar de sorriso 24 horas. O sorriso 24 horas. Desculpa aí. Se você depender de pessoas, você nunca vai sorrir de verdade. Você sempre vai sorrir por fora. Mas eu prefiro, e eu escolhi, sorrir por dentro, na dependência de Deus. Eu gostaria que você tivesse pegado essa mensagem para o teu coração. Porque essa mensagem, ela tem endereço para pessoas e direção certa para cada um que toma posse de depender a partir de hoje, no último dia do mês de novembro. Nunca mais voltará, dia 30 de novembro de 2020. Então faça hoje um desafio para uma grande mudança sobre a tua vida. Faça um desafio que esse mês de dezembro e mais o ano de 2021, você não venha mais precisar de ninguém, mas venha depender do único e suficiente Salvador da tua história. Amém? É por isso que eu conto testemunho. Eu estou te ensinando a começar a depender dele. Porque quando nós dependemos dele e não mais de outras pessoas, ele sempre traz para nós, sabe o quê? Uma expectativa. Que às vezes você coloca uma expectativa que alguém vai te convidar para uma confraternização e para uma festa, e aí você sai frustrada, você sai magoada. Não se arrependa pelas bondades que você faz. Nunca se arrependa pelas bondades que você faça, porque está sendo tudo guardado e calculado pelo dono da tua vida, o dono da minha vida. Então nunca coloque isso no teu coração. Nunca deixe isso e essas pessoas, situações paralisar você. Quando você colocar que Deus é a tua dependência, o teu marido começará a tratar você diferente, o teu patrão vai te tratar diferente, a tua esposa vai te tratar diferente, o teu pastor, as pessoas, os amigos vão sentir prazer da tua presença nos lugares. Mas aquele que não é lembrado é esquecido. Então, se você está sendo esquecido por alguém, deixa, porque Deus, quando é a tua dependência, Ele nunca esquece de Ele te recompensar de tudo que Ele nos fará. Porque quando o mundo nos esquece, Ele nos lembra, trazendo para cada um de nós a expectativa de uma história de sucesso. Vamos orar? Espero que você tenha tomado posse dessa revelação dessa noite. É uma revelação do céu. É uma revelação. Eu estava super cansada. Eu achei que eu não ia conseguir fazer essa live hoje. Ontem eu fiz quase 3 horas de ao vivo em outra rede social. Quase 3 horas de ao vivo. Foram mais de 390 pessoas ali presentes. Foram mais de 25 almas que fizeram aliança, entregaram seus caminhos para Deus. Deus me mostrou um novo caminho para ganhar mais almas. Eu fiquei assim maravilhada com pessoas que tomaram ali, aquela oração, foram curadas. Pessoas enfermas foram curadas no dia de ontem. Ontem eu suava, o fogo descia, pessoas estavam sendo batizadas, pessoas que tinham mais de 10 anos largado a presença de Deus. E Deus se alegrou, o céu ontem se alegrou com mais de 25 almas para a glória de Deus. Foram 300 e quase 400 pessoas ao vivo ali. Eu fiquei muito maravilhada do que Deus fez. Muito maravilhada mesmo. Mas eu creio que muito mais testemunhos serão contados para a glória de Deus. Feche seus olhos, Pai. Eu te peço nesse exato momento,
Obrigado por essa mensagem revelada. Obrigado por essas palavras. Obrigado pela interpretação dessa mensagem no meu coração, a revelar aos outros corações que me escutam nesse momento. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter me prometido que eu iria depender do teu Espírito. E o Senhor, no dia de hoje, numa segunda-feira, o Senhor mandou cliente para mim. Eu te agradeço do fundo da minha alma, porque eu não dependo mais, nunca mais, de pessoas que me prometem e não cumprem. Mas eu, a partir de esse momento, a minha dependência está no teu Espírito, em tudo que eu vivo, em tudo que eu respiro, em tudo que eu enxergo. Que pessoas hoje possam fazer uma aliança de depender só do Senhor, mais ninguém nessa terra. Eu te agradeço, eu peço, Senhor, aonde tiver um doente, que o Senhor venha curar, porque ele está na tua dependência. Nós estamos aqui pedindo no teu nome, porque dependemos do milagre que o Senhor vai nos proporcionar. Eu te peço nesse exato momento, Senhor, entra sobre os leitos do hospital, acessa essa praga Covid, meu Pai, cessa toda enfermidade do teu povo, meu Pai. Toca nos casamentos, meu Pai. Toca nos relacionamentos, meu Deus querido e amado. Toca na despensa desse homem e dessa mulher que está vazia. Que ela possa depender do teu Espírito. Mandar, meu Pai, essa despensa ser cheia, cheia de alimentos, cheia de bênção, cheia da graça do teu Espírito, Senhor. Eu te peço, coloca pessoas no meu caminho, para que esse Natal eu possa abençoar pessoas com alimento, com brinquedos, o Natal mais feliz na tua presença, meu Pai, para alegrar muito mais pessoas, em nome do teu Filho querido e amado. Eu te peço, Senhor, toca sobre esses documentos que precisa julgado, que precisa de uma resposta. Eu te peço, Senhor, toca nessas carteiras de trabalho, faz esse telefone tocar, faz esse e-mail chegar, faz esse homem ter a dignidade de acordar pela manhã, esse homem, essa mulher, ir trabalhar, trazendo o dinheiro daquilo que ele trabalhou para os filhos, meu Pai, quitar as dívidas, meu Deus querido e amado. Eu te peço também nesse exato momento, toca, meu Deus querido e amado, sobre a vida, meu Pai, dessas pessoas, meu Pai, que estão aí na dependência de conseguir, meu Pai, a assinatura do INSS para ganhar, para receber aposentadoria. Assina esses papéis ainda esse ano, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, meu Deus querido e amado. Eu te peço em nome do teu Filho querido, eu te peço e te imploro e te suplico, meu Pai, faça um milagre urgente na vida do teu povo, que essa semana se chamará a semana, meu Pai, do milagre, a semana que Deus nos fez, a graça do teu Espírito se manifesta no meio de nós. Eu te peço nesse exato momento, toca sobre esses travesseiros, esse homem, essa mulher que não dorme, que quando ela deita, meu Pai, ela deita e leva os problemas, que a partir de hoje os problemas não vai paralisar e não vai dar insônia, ela vai deitar no travesseiro e vai dormir o sono do justo. Toca sobre esse copo com água, que esse copo com água, as moléculas venham a ser multiplicadas com o poder do teu santo poder, do teu Espírito e da tua glória. Se manifesta no meio de nós, aonde tiver uma ou mais pessoas chamando no teu nome, assim o Senhor se revelará com milagre. Então se revele no meio de nós. Toque, meu Pai, que muitos e muitos entregarão os caminhos para o teu Espírito. Aquele que foi tocado através dessa oração, venha tomar posse, fazer parte dessa família marca da promessa. Venha compartilhar as nossas orações, as nossas lives, para outras pessoas a ser curada, sarada pelo poder do teu nome. E assim eu te agradeço essa noite. Eu creio que essa noite está apenas começando, porque muitas coisas irão acontecer. Daqui a pouco eu estarei ao vivo, em outra conexão, em outra rede social, e eu creio que o dia de ontem, hoje vai ter muito mais a multiplicação de Deus acontecendo, e eu creio que o teu Espírito se manifestará para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Que assim seja a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Pegue essa mensagem para o teu coração. Fique na paz do Senhor.